Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Espiritismo Kardec, estudando o Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Queria agradecer o Michel, o José. Então, vou passar a palavra para o Michel se apresentar. Boa noite, José. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É com muita alegria que a gente inicia o nosso 28º estudo dessa obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estamos chegando no final da segunda parte dessa obra. Essa obra é dividida em 3 partes. É uma obra curtinha, justamente para quem está iniciando os estudos do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Participem do nosso estudo, mandem questões e eu passo para o José se apresentar, dar o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Bom, muito bom a gente continuar estudando essa obra de Kardec, como o Michel comentou. Estamos finalizando, né, a segunda parte e vamos depois para a terceira parte, que são máximas, né? A gente estava até comentando sobre essa diferença. Segunda parte resumo e a terceira parte máximas. Mais para frente a gente pode falar por que Kardec teria organizado dessa maneira, né, o texto. E é isso, vamos continuar o estudo. Estamos aí no 28º, como o Michel falou, firmes e fortes, com planos para o futuro, inclusive, né? Então, o pessoal pode aguardar que acabando essa obra a gente vai ter outras coisas, vamos emendar outras. E é isso, vamos seguir o estudo. Sejam todos bem-vindos aí. Quem quiser assistir o vídeo, mandar comentário, fiquem à vontade. Então, vamos seguir na questão 30, né, do item 30. Então, Michel, quer continuar lendo para a gente? Vamos lá, então. Item 30, Kardec falando. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, pela voz daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve religar os homens a uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca, enfim, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Então, ele começa com uma informação, a gente está tratando, só para lembrar quem estuda conosco, ele está tratando realmente das revelações, né? Aquilo que ele vai chamar das grandes revelações, né? As 3 revelações pelas quais a humanidade passou e teve uma grande mudança, um grande avanço, né? A gente viu no estudo passado sobre a revelação de Moisés, né? A contribuição que a Moisés vai dar para o avanço do pensamento, né, humano, e das questões que envolviam Deus, e principalmente a questão moral, ética, né? Ele vem trazer os princípios aí de uma moral. Depois a gente viu esse momento especial da vinda do Cristo, onde o Cristo vai avançar ainda mais aquilo que Moisés havia feito. O Cristo vai trazer, então, uma noção mais... enquanto Moisés trazia a noção de Deus, uma noção quase que violenta, né, de moral, e um Deus raivoso, mais humanizado, próprio para o ser humano daquela época, né? O Cristo já vai trazer a figura aí do amor, desse amor incondicional, desse amor ação, que o Espiritismo vai chamar de caridade. Mas, para aqueles que conhecem tanto a doutrina espírita quanto os próprios evangelhos, o próprio Cristo anunciou que ele enviaria um consolador, né?
É aquela famosa passagem onde o Cristo diz que enviaria no futuro um Consolador e que ele iria reestabelecer as coisas, né? E ainda dizer muitas coisas que o Cristo não disse na sua época. E a gente vai ver que o Espiritismo é esse grande Consolador. Kardec vai estudar isso em diversas partes, né, da sua obra, explicando e fundamentando por que o Espiritismo é esse Consolador, quais as características desse Consolador, né? E aí por isso que ele começa dizendo, olha, o Espiritismo não é uma luz nova, porque os princípios que o Espiritismo traz, eles já estavam espalhados na história da humanidade, nas diversas crenças. Mas o Espiritismo tem uma característica nova e especial, né? Por isso que ele diz assim, mas uma luz mais brilhante. Por que o Espiritismo é uma luz mais brilhante? É pelo modo como ele vai surgir e se desenvolver. É como ele vai abordar os assuntos que ele aborda. Esse é o diferencial e o especial do Espiritismo. Tanto que ele diz, porque surgiu, então ele está falando do modo como o Espiritismo surgiu, isso faz ele ser mais brilhante que as demais revelações, ele surgiu de todos os pontos do globo. Essa é uma primeira característica que Kardec coloca para a revelação espírita. Enquanto as demais revelações, elas surgiam na figura de líderes, de pessoas, ou em determinados povos, num determinado contexto, o Espiritismo ele teve essa característica de surgir em todo o planeta. Notem, a gente viu aqui, lá nos primeiros estudos, o histórico do Espiritismo, que as manifestações espíritas tomaram conta do mundo inteiro no século XIX. Isso é uma primeira característica, o que deu essa grande força e velocidade para o Espiritismo, né? Ele ficou conhecido mundialmente muito rápido. E ele foi trazido pelos espíritos, né? Partiu dos espíritos a revelação espírita. Lembrando que Kardec vai desenvolver esse assunto que a gente está falando no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser estudar mais, e principalmente no primeiro capítulo da Gênesis, onde ele vai explicar melhor essa questão da revelação. Mas notem, então são agora as almas dos que morreram, não são pessoas que têm... veja, uma pessoa encarnada tem as suas limitações, né? Ainda mais numa época que não tinha tecnologia nenhuma. Agora, os espíritos, que a gente não pode prender, não pode proibir, não tem como controlar os espíritos, eles provocaram e partiu deles, né, as manifestações do século XIX e no mundo inteiro. Então, isso faz com que o espiritismo tenha uma força muito maior, porque cada um pode ter, na intimidade da sua casa, através da mediunidade, as revelações. Por isso que é uma coisa especial. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem acesso à revelação anônima, através da mediunidade, que foi o que aconteceu no século XIX. Né? Claro que depois, infelizmente, as pessoas pararam, diminuíram a questão da comunicação, infelizmente, né? Agora não é o nosso assunto, mas isso aconteceu. Mas notem que ele coloca isso como uma grande força, o que faz o espiritismo brilhar mais, né? Então ele tornou evidente o que era obscuro, porque lembra, esses assuntos eram tratados ou pelos iniciados das religiões, pelos líderes das religiões. O povo em si, a humanidade em si, não tinha tanto acesso aos conhecimentos mais profundos sobre a alma, sobre as questões da imortalidade. E também a própria filosofia, quando tratava disso, né, era de uma maneira bem mais difícil de compreensão, não de uma maneira tão simples como o Espiritismo fez. E põe fim às interpretações errôneas. O Espiritismo vem, então, também como uma ciência, por isso que ele é claro, ele é lógico, ele tem critérios, né? Então as interpretações dele são feitas de maneira criteriosa e não mais baseado na cabeça de alguém, porque o ser humano, por mais extraordinário que seja, ele sempre é limitado, né? Mas agora eu tenho um método científico impessoal que é muito mais rico para trazer um conhecimento, né?
Notem o quanto a humanidade deu um salto de evolução quando a gente aprendeu a fazer ciência. Quantos séculos a humanidade ficou praticamente estacionada, né? E aí, quando a gente tem o surgimento do método científico, a gente, em poucos anos, avança em todos os sentidos, principalmente no sentido tecnológico, material, de uma maneira extraordinária. E agora a gente tem uma ciência tratando do espírito, né? Então, isso também faz o espiritismo uma luz mais brilhante, porque vai ser a primeira ciência a tratar do espírito. E aí ele coloca uma consequência do espiritismo, que é religar os homens numa mesma crença. Já para finalizar essa minha fala e passar para o José, esse era o grande objetivo que Kardec queria para o espiritismo e quer para o espiritismo. O espiritismo ele é uma ciência, e a ciência ela é universal. A ciência ela não é para um culto só, para um grupo único de pessoas, para um contexto. A ciência ela pode ser usada, estudada e aplicada para todos, para as pessoas de todas as religiões e para as pessoas que não têm religião. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo kardeciano, ele quer isso. Ele quer derrubar as barreiras que sempre separaram os homens, que são as barreiras principalmente das questões religiosas. O ser humano sempre teve dividido, cada um com a sua visão das questões da religião, de Deus, na imortalidade da alma. Todos esses assuntos sempre a gente teve interpretações particulares e as pessoas divididas, muitas vezes guerreando, brigando. Agora a gente tem uma ciência que está acima disso. Então ela vem comprovar os grandes princípios de todas as religiões. Ele comprova cientificamente o que todas as religiões pregavam, elimina as falsas interpretações e mostra que tudo aquilo que a religião falava, baseado em livros ou em autoridades, o espiritismo mostra através das leis naturais que isso tudo é verdade. Então, a tendência disso é unir as pessoas. O espiritismo ele vem unir a humanidade. Infelizmente, pós-Kardec, olha o nosso equívoco. O movimento espírita transformou o espiritismo numa religião própria. E a gente fez o contrário do que Kardec queria. Porque aí aquilo que era para servir para todas, como a gente quis ser mais uma, a gente passou a ser concorrente. Então, justamente aquilo que o espiritismo veio eliminar, que são as barreiras religiosas, o movimento espírita, principalmente no século XX, caiu de novo nesse caminho de querer fazer do espiritismo uma religião própria. Então, agora a pessoa, se ela é espírita, ela não pode fazer parte de nenhuma outra religião, e as pessoas das religiões não se utilizam mais, não se preocupam mais com o espiritismo. Olha o que a gente perde enquanto avanço, união, progresso, tendo transformado o espiritismo numa religião. Então vejam como ele deixa claro aqui essa união e o quanto ele diz, né, a era dos tempos preditos chegou, né? A era para a humanidade dar um grande salto com o espiritismo. Como a gente saiu desse trilho que era o que o espiritismo deveria fazer, a gente atrasou esse momento especial. Passo para o José. Eu acho que o Michel abordou pontos importantes, né? É um item bem interessante, porque Kardec começa o item, a primeira frase aí, né? O espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, pela voz daqueles que viveram. Isso é muito interessante, né? Bom, essa metáfora da luz como o próprio conhecimento, né? Ou a verdade é muito antiga, vem lá de Platão, né? Do filósofo grego, da alegoria da caverna, a luz como aquele que vai abrir os olhos, no sentido da pessoa buscar a verdade, né? Se dar conta de que estava ocupada com as sombras. Mas é curioso que Kardec vai dizer que o espiritismo não é a luz nova, mas uma luz mais brilhante, ou seja, é aquilo que ele já explicou em diversas partes da obra, né? Por que não é uma luz nova? Ele vem demonstrar, essencialmente, ele vem demonstrar por fatos, através de uma teoria científica sólida, bem construída, verdades universais e que vinham sendo
emitidas ao longo de toda a história da humanidade, né? Por diversos profetas da religião e também por diversos filósofos. Os dois exemplos mais importantes, né, de princípios são a existência de Deus e a imortalidade da alma, que eram princípios muito antigos, que praticamente todas as religiões defendem, que muitos e muitos filósofos ao longo de toda a história da humanidade também defenderam esses princípios, mas carecia de uma demonstração empírica, né? E o Espiritismo vem exatamente demonstrar isso, que a alma existe, ela sobrevive à morte do corpo e você tem evidências agora para demonstrar isso, né? E o Espiritismo conclui que a alma é o mesmo que os espíritos e cria todo um método para investigar os espíritos. Então, por isso ele não é uma luz nova exatamente, no sentido de que vem trazer conhecimento completamente novo sobre essas questões. É claro que, de um outro ponto de vista, ele vai ser novo na maneira de abordar, mas é uma luz mais brilhante, porque finalmente encerra a dúvida sobre essa oposição histórica, né, entre espiritualismo e materialismo. O homem é só um corpo ou não é? Ele é um corpo e uma alma? Existe só matéria no universo ou existe matéria e espírito, algum princípio espiritual além da matéria? Então o Espiritismo vem resolver esse problema. Por isso ele é uma luz mais brilhante, porque agora você tem essa ciência que permite concluir isso. E é uma luz mais brilhante porque também vai dar um fundamento científico para o cristianismo, a moral do Cristo, né? A moral, a ética, também trazida por vários filósofos, não só o Cristo, mas que era uma proposta religiosa e filosófica apenas, não que não fosse importante. Foi importante e ajudou a guiar a humanidade ao longo de toda a história. Mas, finalmente, para encerrar as dúvidas, né, sobre qual a melhor moral a se seguir, o Espiritismo vem demonstrar isso a partir da ciência. Então, é como se você pudesse deduzir uma ética, uma moral a partir da física, da química ou da biologia, né? Quer dizer, todas essas ciências elas têm consequências, cada uma em seu campo, e elas vão ter princípios filosóficos, que são essas consequências das suas próprias descobertas. O Espiritismo é a mesma coisa. Ele é uma ciência que vai tratar da alma, vai tratar da vida futura do homem. Então, você consegue deduzir uma ética e uma moral muito sólidas a partir dessa ciência, né? A partir da observação empírica, etc. Então, isso é muito interessante. E aí, só para finalizar o comentário, já passo ao Eric. Kardec vai dizer: tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve religar os homens a uma mesma crença, porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Então é isso, né? Não é mais, como o Michel bem ressaltou, não é mais uma seita. Essa seita defende tais princípios e segue esses princípios. A outra seita, a outra religião não segue, não defende, não segue. Bom, se você está tirando uma moral da própria natureza, da lei da natureza, isso vale para todos, né? Não é mais o adepto dessa ou daquela seita, daquela doutrina. Então, nesse sentido, é bem interessante o que Kardec coloca neste item. Bom, eu passo para o Eric para ele fazer os comentários dele. É interessante, né, que ele cita, né, primeiro que o Espiritismo, ele, de certa maneira, é de todos os tempos, né? Falando dos princípios dos fenômenos, né? Até por isso Kardec fala na revista do espiritismo retrospectivo, do espiritismo entre os druidas, né? Ele fala do espiritismo no Evangelho, em Platão e Sócrates, enfim. Então, os princípios já eram ensinados, né? Porque sempre houve mediunidade, são leis eternas, imutáveis.
mas o Espiritismo veio trazer a comprovação, né? E aí o diferencial que diz ali veio de vários pontos, né? Diferente de outras revelações, como a própria revelação mosaica de Jesus, que era personificada, a revelação espírita ela veio de vários pontos e, portanto, ela teve com base um método científico, que é o controle universal, né? Que vocês podem estudar lá na introdução do Evangelho. Então, ela vem trazer essas verdades conhecidas desde a antiguidade, mas de maneira científica e tirando a superstição, né? Vem ser esse consolador prometido por Jesus, né? Que veio explicar o que Cristo não podia explicar na sua época. E é interessante ali que ele fala do religar os homens, né? Muita gente confunde, né? Porque Kardec fala na revista de um espiritismo, de uma religião no sentido filosófico, né? No sentido de religar os homens, né? Nesse sentido etimológico, né? Mas é diferente da religião no sentido que se usa, né? De dogmas, sacerdotes, né? Então não é nesse sentido, né? É no sentido realmente da união dos homens com Deus, enfim. Isso aí. A gente tem alguma questão, algum comentário? Podemos seguir? O que vocês me... Pessoal que está agradecendo, Rodrigo, o Jorge, acho que a gente pode seguir, então. Tá, eu vou ler o 31, então. Os males que afligem os homens na terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. Então, eles não buscarão mais prejudicar-se, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Aqui Kardec começa, e claro, a gente está no resumo, né? Por isso que é tudo bem curtinho. Ele tem uma capacidade, a gente já falou isso, né? Ele tem uma capacidade de resumir muita coisa, muito conteúdo num parágrafo só. Esse item 31 aqui, ele é muito, muito profundo. Ele tem muita coisa nele, né? Que a gente pode tentar extrair ao máximo, mas sem ao mesmo tempo criar mais confusão em quem de repente está estudando esses assuntos pela primeira vez. Mas quando ele entra propriamente nessas questões mais morais, é muito interessante o estudo que ele faz, e eu já deixo aqui como dica para ajudar quem vai estudar isso, porque eu também sei das confusões, às vezes, que se faz nos estudos aí no movimento espírita Brasil e mundo afora. Ele vai colocar aqui uma causa explicativa. O Espiritismo tem uma teoria onde ele explica a causa das aflições na Terra, né? Por que há aflição? Por que há sofrimento, né, no nosso planeta? E ele vai colocar uma causa aqui que está justamente no habitante desse planeta, né? Então ele mostra que nós temos o orgulho e o egoísmo, né? São dois vícios morais que eles vão causar esse sofrimento nas nossas relações. Então imagina cada ser humano, né, na sua grande maioria, claro que pode acontecer de espíritos que não têm esses vícios morais de encarnar na Terra, mas aí são
são exceções em missão, né? Mas vamos pegar a maioria de nós, a gente tem dentro da gente orgulho e egoísmo. Esses dois vícios, eles vão influenciar as nossas atitudes. Agora imagina todos esses espíritos, cada um deles com esses dois vícios dentro de si, convivendo. Isso explica aqui, claro, de uma maneira genérica, porque é assim que se inicia um estudo, né? Mas aqui isso explica o grande caos, o grande sofrimento aí que a gente vê na história da humanidade e na própria atualidade. Lembrando a todos o seguinte, algumas dicas aqui de estudo. Leiam a terceira parte do Livro dos Espíritos, para entender esse item 31. Em especial o capítulo da perfeição moral, capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque é lá que Kardec vai explicar o que são vícios e virtudes para o Espiritismo, o que é esse orgulho e esse egoísmo, porque a gente vai perceber que os espíritos, eles vão usar essas duas palavras que eu sei, porque eu acompanhei por muitos anos o movimento espírita, às vezes nos estudos sobre moral, nas palestras, o movimento espírita meio que banalizou essas palavras, mas elas têm um sentido, elas são palavras técnicas dentro da teoria espírita. Há um motivo de Kardec escolher esses dois conceitos e escolher esses dois para resumir todos os vícios morais. Então, que a gente estude lá ele conceituando o que é uma virtude, o que é um vício. Ele vai lá explicar o que é orgulho, o que é egoísmo, nesse capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E ele vai explicar lá também algo muito fundamental a gente entender e estudar no meio espírita, e que quase não é tratado e estudado, porque o movimento espírita não tem noção, na sua maioria, que isso é uma peça-chave para entender a teoria moral espírita, que são as paixões. O que significam as paixões na teoria moral espírita? Então, eu dou a dica aqui que estudem esse capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas, resumidamente, para a gente entender o seguinte, ele pega orgulho e egoísmo porque Kardec tenta fazer, junto com os espíritos, conceitos que consigam abranger o espírito como um todo. Então, ele pega, por exemplo, o orgulho para representar um vício que ataca a nossa capacidade intelectual de entender as coisas e raciocinar as coisas. Então, o vício do orgulho, ele é um vício que ataca essa parte, usando aqui metaforicamente a palavra parte, né? Essa parte do espírito, o espírito não tem partes, né? Mas esse viés do espírito, a nossa capacidade de entender, raciocinar, pensar. E o egoísmo é o vício que vai atacar aí a parte das nossas ações, né? Que também estão ligados aí aos nossos desejos, aos nossos sentimentos. Então, por isso que ele pega esses dois grandes vícios e eles vão ser, digamos, os que vão originar todos os outros. Então, numa maneira didática, Kardec e os espíritos fazem isso. Os filósofos já faziam isso também, tá? Isso não é algo novo. Kardec, como conhecia muito bem a filosofia e com a sua capacidade didática, vai fazer isso. Alguns filósofos fazem isso. Eles tentam pegar alguns conceitos para resumir, de uma certa maneira, sintetizar as nossas ações ou os nossos sentimentos, para estudar o nosso campo moral. O próprio Descartes faz isso no livro As Paixões da Alma. Né? Ele tenta ele pega, se eu não me engano, 6 ou 7 paixões que ele tenta dali mostrar que deriva todos os outros, que são maneiras didáticas a gente tentar entender como a alma funciona, como é que a gente age, como é que é toda a psicologia, né, da alma. Então, Kardec faz isso, ele concentra o orgulho e o egoísmo para pegar esses dois campos da alma, aí, né, do intelecto e das ações, e vai mostrar que esses são os grandes causadores das nossas mazelas aí nas nossas relações. Né? Por isso que ele diz ali, os homens entram em contato, né, uns com os vícios dos outros, e a gente
a gente, além de causar infelicidade, a gente mesmo se pune, né? A gente pune uns aos outros com os nossos defeitos, né? Basta que a gente pegue duas pessoas orgulhosas, egoístas, e coloque no mesmo ambiente, a gente vai ver que uma vai punindo a outra, no sentido que, ao extravasar esses nossos vícios, um vai atingindo o outro, né? Então, aí ele coloca o antídoto para isso, que ele também vai estudar, que é a caridade e a humildade. Quando eu substituo a caridade, quando eu pego o orgulho e o egoísmo e troco pela caridade e a humildade, eu começo, então, a solucionar o problema e, consequentemente, as relações entre os homens começam a melhorar, né? Ou irão começar a melhorar, já que isso ainda não aconteceu no nosso planeta, né? Mas por isso que ele coloca aqui, ó, no futuro, né? Respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Então, o nosso problema é esse. Como a gente tem, as nossas ações são estimuladas pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente não respeita os direitos de cada um, a gente não pratica justiça, e isso vai causar todos os conflitos que a gente tem aí nas relações entre os homens, né? Então, é realmente um parágrafo muito denso, né? Eu tentei dar um viés para ele no sentido mais técnico e para ajudar e dar dicas para estudar. Mas, claro, a gente poderia fazer um estudo só sobre isso, né? Tentar fazer um estudo só sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre as paixões, sobre a humildade, sobre a caridade. Isso tudo é muito importante. Claro que um dia a gente vai fazer, né? Mas eu espero que esse viés que eu procurei focar aqui tenha ajudado, pelo menos, a dar um norte, ajudado um pouco a entender como é que Kardec tenta pensar a moral espírita, né? Passo para o José. De novo, é um item muito interessante, né? Que Kardec vai tratar exatamente dessas paixões, como o Michel colocou, do orgulho, do egoísmo e das suas substitutas, né? Que seriam a caridade e a humildade. É curioso que, dentro da filosofia, das ciências humanas, aí, muitos filósofos ou os estudiosos das outras áreas vão tentar dar suas explicações sobre os problemas da sociedade, né? E para nós espíritas precisa ficar muito claro que o problema geral, coletivo da sociedade, ele tem uma causa individual, que é o homem não seguir a lei de Deus e acabar se deixando levar pelas paixões que são paixões da alma, né? Então, explicações sobre os problemas da sociedade que sejam estritamente materialistas, que não envolvam a alma, não diria que não vão estar, não diria que estarão completamente falsos, mas sempre estarão incompletas, né? E o Espiritismo vai dar a explicação desses problemas sempre a partir de uma teoria da alma, de como o homem lida com as paixões, com o egoísmo, o orgulho, etc., e com a lei de Deus, né? Sem a lei divina, a lei natural, não é possível explicar os problemas da sociedade do ponto de vista espírita. E é muito importante o que o Michel colocou, né? A maneira como os espíritos trabalham a ideia do orgulho, do egoísmo nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos é fundamental, é muito interessante. E nessa parte eles comentam uma coisa curiosa, né, que eu me lembrei, que o homem, quando um homem é egoísta e tem contato com outro homem egoísta, parece que ele tende a se tornar mais egoísta, porque ele tende sempre a olhar para o interesse pessoal dele antes, para não ser prejudicado, né? Porque o egoísmo é isso, é você olhar o seu interesse antes do interesse do outro. E aí parece que se você encontra outro homem que está fazendo o mesmo, você tende a dar mais ainda prioridade ao seu interesse pessoal, porque você fala, bom, se o outro não está sendo generoso, eu é que não vou ser, para não acabar me prejudicando mais ainda, né? Então, é muito complicado a gente compreender esses problemas do mundo, porque parece que entra num círculo vicioso, né? Vício mesmo, de todos os homens sendo egoístas,
E a gente vê na sociedade a desconfiança mútua, o sentimento de insegurança crescente, né? Enfim, são apenas consequências, né, ou ilustrações do que Kardec tá colocando aqui, né? Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Então é preciso muita fé em Deus, muito esforço, muito uso da vontade para a gente continuar se esforçando e buscando eliminar esses vícios, né? E buscar as virtudes. Eu imagino que seria muito difícil. É muito difícil tentar isso sem o espiritismo, né? A maneira como o espiritismo coloca. É claro que outras pessoas que não são espíritas conseguem. Cada um lida de uma maneira com isso, né? Mas o espiritismo, de fato, ele dá uma clareza tão grande que nos ajuda a ver um sentido em não ser egoísta e não ser orgulhoso, né? E tentar combater isso. Porque sem ver um sentido muito claro, muito lógico, muito racional, realmente fica difícil. E aí ele finaliza, né? Os homens um dia respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Esse é o grande dilema, a grande dificuldade da vida em sociedade, né? Cada homem respeitar os direitos dos outros. Aí tem toda a teoria política, toda uma teoria social para tentar lidar com isso, a partir do fato de que o homem não respeita o direito dos outros, né? Aí precisa do Estado para tentar coibir que ele realize ações contra o direito do outro, etc, etc. E surge todo um pensamento a partir disso. Mas, de fato, o problema seria muito mais facilmente resolvido, não precisaria de fiscalização, né? Se cada um respeitasse o direito dos outros espontaneamente, sem necessitar do medo da punição, né? Como acontece hoje na nossa sociedade, e ainda com medo da punição, as pessoas desrespeitam os direitos uns dos outros, né? Então, mas o caminho é esse, né, do espiritismo. Tentar mostrar para o homem a importância de se cumprir as leis, porque cada um vai responder aquilo que houver feito ou tiver deixado de fazer, né? E o espiritismo dá uma ajuda muito, muito importante com relação a isso. Bom, que eu acho que é isso. Passo para o Eric fazer os comentários dele. É interessante, né, que esse item tem bastante a ver com a terceira parte do Livro dos Espíritos e com o Evangelho, né? Por exemplo, a lei de sociedade, né? É através da lei de sociedade, a lei de sociedade é como se fosse uma prova, né, para as nossas tendências, né? Para as nossas virtudes e vícios, né? Por isso que a gente encarna, né? Que é pela lei de sociedade encarnada a gente é obrigado ao convívio e desse convívio aos conflitos. Então isso serve como uma pedra de toque, né, das nossas qualidades e defeitos, né? E aí ele coloca, né, como foi dito, né, o egoísmo e o orgulho são vícios radicais, né? Ou seja, radical no sentido da raiz, né? Os vícios que dão origem a todos os outros vícios, né? E o oposto à caridade é a humildade, né? Então é interessante falar desses conceitos, né? Que embora a pessoa possa estudar o espiritismo sem conhecer filosofia, conhecendo filosofia dá uma ajuda. Por exemplo, o conceito de paixão, como o Michel falou, da obra do Descartes, que tem bastante a ver, né? A paixão, o conceito de paixão vem de passivo, né? Passividade, né? Porque essa emoção é um efeito da matéria, né? Da influência da matéria, e é uma emoção que acontece passivamente, né? Por exemplo, a gente recebe uma notícia triste e a gente fica deprimido, né? Então, a gente é passivo nesse processo, né? A gente consegue controlar indiretamente, né? Aí as boas ou más paixões dependeriam do controle, né? Aí Kardec usa lá o exemplo do corcel no Livro dos Espíritos, né? Que a paixão é como um corcel que
controlado seria bom, mas descontrolado causaria um caos, né? Então, e as virtudes também, né? Uma obra, Aristóteles, Ética Nicômaco, trabalha isso. As virtudes também, os filósofos trabalharam em virtudes cardeais, né? Que são as virtudes primárias que derivam as outras, né? E a virtude como um meio termo entre dois vícios, né? Então, por exemplo, a virtude da coragem seria um meio termo entre a covardia e a temeridade, né? Entre a falta e o excesso. É interessante trabalhar esses conceitos para entender melhor esses termos, né? Porque muita gente lê, né, e não entende muito bem o que Kardec está falando com paixões, com vícios, com virtudes, porque ele usa no sentido filosófico, né? Por exemplo, paixão no sentido atual que a gente usa é totalmente diferente, né? Paixão seria um amor romântico ou um apego excessivo por alguma coisa, né? Mas não é nesse sentido que Kardec usa. E aí Kardec coloca que o caminho da felicidade é seguir as leis de Deus, né? Então, seguindo as leis de Deus, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, vamos ser felizes, né? Porque é o mal que causa a infelicidade, né? Tanto do ponto de vista individual quanto coletivo na sociedade. E pelo egoísmo a gente se contamina um ao outro, né? Então, às vezes o sujeito pensa assim, eu não vou ser caridoso porque as pessoas são egoístas comigo, então eu não tenho esse motivo, né? Então, o egoísmo ele se alastra dessa forma, né? Com esse pensamento materialista. Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, né, agora nessa segunda rodada sobre o assunto. Acho que isso é bem importante. Bem importante colocar alguns pontos aqui. Primeiro, uma coisa que atrapalha muito o estudo, né? Quem me acompanha, quem acompanha o Kardec Tube sabe. Aliás, o Kardec Tube nasceu dessa ideia, né, de tratar também sobre o estudo do Espiritismo. Eu, nas pesquisas que eu faço na obra de Kardec, eu procuro prestar muita atenção quando ele fala do estudo, né? Que ele deixou muita contribuição, nos ajudando a como estudar, como ler o que ele está dizendo. Então, eu gosto muito desse assunto, então por isso que eu puxo um pouco para esse lado. Então, um ponto, assim, ó, a teoria moral do Espiritismo, ela é muito rica, ela é muito profunda, e ela bem compreendida, ela nos auxilia muito a entender a sociedade, a nos entender, e também nos ajuda muito em como a gente, em nos instruir em como melhor agir em diversas situações, em diversos contextos. Tá? É claro que junto com a própria teoria moral espírita, o espiritismo, eu já comentei, o espiritismo ele tem um componente que é ainda mais forte, que é a possibilidade da evocação do anjo guardião, que nos auxilia também nessa educação moral, que também é algo que a gente abandonou enquanto movimento espírita. É o auxílio do anjo guardião e dos próprios espíritos, amigos, parentes que estão aí na nossa volta, que a gente deixou de conversar com eles. Eu comentei isso no passado, eu vou falar de novo. Então, imagina, por exemplo, um parente nosso que desencarnou, que é como a gente, espírito, aí de terceira ordem, que viveu situações parecidas com o que a gente continua vivendo. Imagina a contribuição de conversar com ele agora que ele desencarnou. Porque ele pode nos dar agora uma visão, como ele é próximo de nós em evolução, ele pode nos dar uma visão do que ele está sentindo, passando, pensando, como é que ele vê certas atitudes que ele tinha ou que eu tenho. Então, olha a contribuição da evocação também na questão da moral espírita. Mas, falando propriamente do estudo, a gente tem um outro problema. Além de abandonar a questão da evocação no movimento espírita, como a gente passou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo como uma coisa muito bíblica, né?
muito religiosa, no sentido tradicional, toda essa parte mais prática e racional, que é muito como os filósofos tratam a moral e as virtudes, o espiritismo ele trata teoricamente exatamente com esse viés, né? A gente pega Kardec e os espíritos construindo a sua teoria muito parecido com a forma como os filósofos trataram as virtudes, e não da mesma maneira que as religiões, que é uma coisa quase decorada, é na base do sermão, é na base da troca por alguma coisa que eu faço e depois eu ganho. Então, como a gente foi para esse outro lado, a gente deixou de aprofundar essa parte, e deixando de aprofundar essa parte, a gente deixou de aprender como melhor agir. Então, infelizmente, hoje a gente transformou o conceito de praticar o espiritismo em ir na casa espírita e fazer alguma atividade na casa espírita. A gente apequenou a noção moral do espiritismo, e isso reflete na própria evolução do planeta, né? Porque como a teoria espírita ela vem para ajudar na evolução do planeta, como a gente restringiu tudo que Kardec deixou, isso também acabou nos prejudicando. Então, voltando para a questão, por exemplo, do egoísmo, nota o seguinte, como é que o egoísmo ele tem como princípio algo que, em princípio, não é ruim. Porque, nota, o espírito, quando ele se une ao corpo, quando ele se une à matéria, ele tem algo que é o instinto de conservação. Então, é óbvio que ao entrar em contato com o corpo, ao encarnar, se a gente não pensar na gente, em se conservar, em se proteger, o ser humano não teria se desenvolvido e sobrevivido. Então, esse instinto de conservação faz eu pensar em mim e nos meus, por uma questão de sobrevivência. À medida que a gente vai avançando no conhecimento, na razão, e desenvolvendo o livre-arbítrio, esse instinto de conservação que faz eu pensar em mim, à medida em que eu começo a extrapolar esse pensar em mim, então eu passo a pensar em mim em demasia, ou seja, além da justiça, além do ponto ideal, isso começa a virar um vício moral. E é isso que é o egoísmo. O problema não é a gente pensar na gente, porque isso é até uma coisa instintiva. Não é a gente se amar, se cuidar e pensar também nas pessoas que a gente ama. Isso é uma coisa natural. O problema é que o egoísmo faz a gente passar do limite. Então a gente pratica injustiças ao pensar na gente e nos nossos. E aí está o problema, porque deixa de ser algo natural e bom e passa a ser algo ruim. Então, agora, percebam o seguinte, se eu não tenho uma teoria que deixa claro para mim que eu não sou esse corpo, que a minha vida não vai se resumir a viver aí 80 ou 100 anos num corpo, se eu não tiver uma teoria que mostre que eu sou algo além disso, que eu vou continuar vivendo e que aqui é uma estadia temporária e um local ruim, porque o mundo normal, primitivo, que é onde a gente realmente vive, que é o mundo espiritual, é muito melhor que aqui. Então, se eu não tenho isso colocado de uma maneira muito clara, racional, a gente tem o crescimento do materialismo. E o que vai fazer o materialismo? A partir do momento que eu digo, ou eu creio, que a minha vida é exclusivamente isso daqui, ou seja, todos nós estamos aqui, a gente vai viver 80 ou 100 anos, alguns vão viver menos. Então, como eu sei que tudo vai acabar, segundo o pensamento materialista, tudo vai acabar, daqui a pouquinho vai acabar. Eu tenho que viver o máximo que eu puder e usufruir o máximo que eu puder e tirar as vantagens máximas que eu puder. Então, o materialismo é justamente aquilo que mais alimenta o egoísmo. Porque ele diz, olha, eu vou pensar em mim e nos meus, é uma competição desenfreada, onde quanto mais a gente puder aproveitar e lucrar, melhor, porque logo, logo tudo vai acabar. Então, o materialismo, ele estimula o egoísmo, porque ele faz o homem pensar
que ele é só um corpo. E ele pensando que é só um corpo, a vida é finita no corpo. Então, Kardec dá um exemplo, né, quando ele vai tratar lá no Céu e Inferno sobre isso. Imagina se eu sou materialista e eu tenho uma doença terminal. Como é que eu vou... E aí eu fico sabendo, por exemplo, ele não diz com essas palavras, tá? Mas eu estou pegando a lógica. Imagina que eu fico sabendo que eu vou viver mais 6 meses somente. Vamos imaginar a humanidade tendo essa noção. A gente recebe a notícia que daqui 6 meses tudo vai acabar. Quem é que vai colocar freio aos seus desejos, às suas vontades? Então esse é o grande problema. O egoísmo é o que faz a gente romper com todas as questões de justiça e de ética, e ele é alimentado pela noção que eu sou só esse corpo. Agora veja, por isso que o Espiritismo ele vai ser quem melhor vai poder combater o egoísmo. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a gente está temporariamente num corpo, o mundo espiritual é muito melhor do que aqui, e mais, eu estou aqui com determinados objetivos. Eu tenho coisas para resolver aqui e é temporário. Então o pensamento muda, porque certas coisas que eu faria, ou certos objetivos de vida que eu teria, eu já tenho que pensar o seguinte, olha, a gente está vivendo aqui nesse corpo, mas a gente tem que pensar numa coisa, vai ser algo temporário. Isso vai acabar e aí eu vou estar de novo no mundo espiritual. E conforme o uso que eu fiz desta vida, eu vou ter uma situação X ou uma situação Y no mundo espiritual. Conforme o que eu fizer ou deixar de fazer, eu vou ter que voltar, eu vou ter que reparar. Nota, muda o foco, o objetivo, a visão. Por isso que o Espiritismo é o quem melhor vai nos ajudar a combater o egoísmo. Porque ele é alimentado justamente por essa ideia materialista. Que hoje a sociedade ela tem muito da influência do materialismo. A gente pensa muito no hoje, no agora, e não mede as consequências. Como a gente não estuda a vida no mundo espiritual, segundo o Espiritismo nas obras de Kardec, ou seja, as consequências daquilo que eu faço agora, como eu não estou conversando com quem já está lá, isso vai aumentando a minha noção equivocada de pensar que eu sou só um corpo. Vai fazendo com que eu me concentre só no aqui e no agora. Não é que a gente não tenha que pensar só no aqui e a gente não tem que pensar no agora. A gente tem, óbvio. A gente está num corpo, a gente tem que pensar em trabalhar, a gente pode pensar também, não há nenhum problema nos prazeres do corpo. Mas a gente tem que entender que tanto as coisas materiais, o corpo, os prazeres, as posses, que a gente tem o direito de maneira justa adquirir e usufruir, óbvio, mas a gente tem que entender, olha, isso é algo temporário. Vai passar muito rápido. E quando a gente sair do corpo, o que vai ser? Então o Espiritismo ele traz uma teoria que mostra isso, e ele ainda traz as evocações que a gente tem que retomar. Quem está ouvindo o nosso estudo, a gente tem que praticar a evocação, tanto do nosso anjo guardião, quanto dos nossos entes queridos, e conversar com eles. Olha, imagina a gente conversar com um amigo nosso, com um parente, e dizer assim, e aí, lembra como é que a gente pensava a vida, as coisas? Como é que você pensa agora? E começar a pensar e se preparar, porque logo a gente vai estar lá também. Então, nota como é bonito e profundo, né, o que o Espiritismo traz. Se a gente pegar realmente ele conforme aí Kardec apresenta, né? Eu acho que foi um baita de um resumo que o Michel fez pra gente. Será que o pessoal tem mais perguntas aí, Eric? Algum comentário? Acho que o chat está mais silencioso hoje, né? Se não tiver, se você quiser comentar algo, Eric, por mim eu estou satisfeito também. A gente pode seguir. A Ana que comenta que, de certa forma, isso atua como reforçador social, né? Quando falou do contato pelo egoísmo e tudo mais.
O pessoal está aqui só se apresentando no... Eu acho que a gente pode seguir para 32. Quer que eu leia, Michel, para você descansar um pouco a garganta? Eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso agora. Pode ler e comentar. Depois, na rodada, eu falo. Vamos lá, então. Continuando a leitura, item 32. Mas como destruir o egoísmo e o orgulho, que parecem inatos no coração do homem? O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem, porque os homens são espíritos que seguiram desde o princípio a rota do mal e que foram exilados na terra em punição desses mesmos vícios. Está ainda aí o seu pecado original, do qual muitos ainda não se despojaram. Por meio do Espiritismo, Deus... Puder abaixar um pouquinho, Eric, o texto? Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e de caridade. Então, Kardec vai tratar nesse item exatamente da grande dificuldade que é a gente, uma vez que a gente compreende a lei de Deus, que nós compreendemos que se deve eliminar o orgulho e o egoísmo, porque de fato esse é um causador de muitos males, muitos problemas na sociedade, que impõe um obstáculo entre o homem e a sua felicidade, um estado de maior felicidade do homem. Resta a grande pergunta: como então destruir o orgulho e o egoísmo que parecem inatos no homem, né? É claro, aí a gente vai reportar novamente a questão da escala espírita, que possui as 3 ordens, a primeira com os puros, a segunda com os bons e a terceira com os imperfeitos. E vamos nos lembrar de que o espírito imperfeito da terceira ordem, ele é definido lá por Kardec como tendo a propensão ao mal, né? Que é exatamente o que Kardec coloca aqui. Parece que é inato no homem, parece que o homem já nasceu com o orgulho e o egoísmo presentes na sua alma. E é nesse sentido que Kardec vai dizer que o homem foi exilado na Terra, né? Porque ele, o espírito, a alma, quando é criada por Deus, ela é criada simples e ignorante, quer dizer, ela é simples no sentido de não possuir essas paixões. Então a alma não é criada com as paixões do egoísmo e do orgulho e nenhuma outra paixão. A alma é criada simples, para adquirir as paixões ou para desenvolver o seu senso moral com o decorrer das suas diversas existências, e é criada ignorante, sem conhecimentos. Quando a alma toma contato com a matéria, encarna em mundos corpóreos, materiais, ela vai passar a tomar contato com o mal e com o bem, vai passar a melhorar sua inteligência e distinguir o mal do bem, vai ter o seu livre-arbítrio desenvolvido e vai passar a fazer as suas escolhas. A partir daí, ela começa a desenvolver, nas suas ações, a desenvolver essas paixões do orgulho, do egoísmo ou da caridade e da humildade. E aqueles que escolhem a prática do mal, do egoísmo e do orgulho, vão precisar encarnar novamente nesses mundos para expiar o mal cometido. E nesse sentido é que o espírito ele vai se encarnar no mundo como o da Terra e vai ser um exilado para poder expiar esses males, né? Aqui Kardec vai dar um outro entendimento para o pecado original, né? A noção de pecado original que vem do cristianismo, que é aquela segundo a qual Adão e Eva teriam pecado
primeiramente, e isso teria maculado toda a humanidade, né? Inclusive, alguns cristãos vão utilizar isso como explicação para os maus pendores, para as más tendências das crianças, que a gente já conversou sobre isso aqui, né? Que já demonstram umas inclinações desde cedo, e a gente já comentou também como o Espiritismo vai explicar isso com o princípio da anterioridade da alma com relação ao corpo. Então, na verdade, o pecado original está na ideia de que a alma existe muito antes do corpo. E o homem já errou muitas vezes antes dessa existência atual. Por isso, muitas vezes ele vai se encontrar em condições difíceis, condições de sofrimento nessa terra, porque existe a lei da escolha de provas e o homem vai escolher passar por provas para expiar os males já cometidos por ele previamente. Então, o homem ele não recebe o mal, não recebe o pecado cometido por outrem. Ele simplesmente se encontra em situações em que ele se colocou pela escolha de uma prova. E ele sofre aqueles males morais que são as paixões más dele, que o tornam infeliz, porque ele mesmo cultivou essas más paixões, né? É claro, outras pessoas podem cometer o mal a ele. Sim, a gente está em sociedade e as pessoas cometem o mal aos outros, mas a ideia aqui é que a felicidade ou a infelicidade do homem vai estar relacionada com as más paixões que ele mesmo cultiva, né? Então, é nesse sentido, eu acho que Kardec está tratando desse tema aqui nesse item. E aí ele vai finalizar: por meio do Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e de caridade. Então, nesse sentido, o Espiritismo, na sua parte filosófica e moral, vai concordar com o cristianismo, vai defender a mesma lei moral, e Deus vem, como a gente já comentou nos itens anteriores, né? Vem trazer o Espiritismo, que é o Consolador prometido, para relembrar o homem da importância dessas leis. Por isso que Kardec vai dizer que não é uma luz nova, né? Vai relembrar porque o homem esqueceu, o homem menosprezou a lei divina, como Kardec vai colocar também, e os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a lei divina ela foi esquecida e menosprezada pelo homem. Então, o Espiritismo ele vem no sentido de relembrar o homem da importância dessa lei e dar os fundamentos racionais científicos que a gente já comentou aqui, né? Então, seria mais ou menos isso os meus comentários. Agora fiquem à vontade aí, Michel e Eric. É interessante. Esse item é bem interessante, né? Primeiro, quando fala ali que os que seguiram desde o princípio a rota do mal, né? Então, a gente sabe que somos todos criados simples e ignorantes, ou seja, nem bons nem maus, porque aí a gente não pode culpar Deus, né? Então, a gente é criado fora da escala espírita, né? A gente não é criado imperfeito da escala espírita. E aí, alguns seguem o caminho do bem desde o princípio e vão direto para a segunda ordem, e outros, nós, a maioria, seguimos o caminho do mal e vamos pela terceira ordem, né? Claro que existem gradações do mal, né? Tem uns que se tornam mais maus, outros mais, de qualquer forma, algum nível de mal, né? E quando fala ali dos exilados, né? Kardec na Gênesis fala da raça adâmica, né? Serão justamente esses espíritos que no próprio Evangelho, se não me engano, diz, né? Os espíritos em expiação na Terra são estrangeiros, né? E a raça adâmica seria esse conjunto de espíritos que foi exilado na Terra por não ter acompanhado o progresso de um mundo de onde veio, né? Aí o movimento espírita brasileiro colocou aquela ideia dos exilados de capela, né? Mas Kardec não fala nada de capela, ele fala só que são exilados. Ele não especifica o mundo de onde veio, enfim. E ele diz que esse processo vai acontecer de novo, né? Os espíritos que não acompanharam o progresso da Terra também vão ser exilados em mundos
menos adiantados, né? Então, esse é o nosso pecado original, né? Por isso essa ideia da queda, né? Não seria uma retrogradação, seria esse fato da gente ter sido exilado na Terra, né? Seria esse pecado original, essa queda da raça adâmica, né? Como Kardec coloca na Gênesis, enfim. Eu só acho interessante o último comentário quando ele fala que o Espiritismo vem fazer o último apelo à prática da caridade, né? Porque, se a gente for pensar, foram vários apelos, né, durante a história, né? Moisés, Jesus, filósofos apontando para a mesma direção e a gente não escutou, né? E pelo que eu vejo, a gente também não escutou esse último apelo, né, que é o Espiritismo. Então, por isso que veio as consequências nocivas que a gente está vendo na sociedade atual, materialismo exacerbado, as consequências desastrosas. E então a gente, claro que o mundo vai progredir, mas, né, vai ter que ser em meio a uma expiação, né? Porque a gente não ouviu realmente os apelos e o Espiritismo, como coloca aí, o último, né? Desses apelos, a terceira revelação, né, que veio ficar com a gente. Isso aí, ele continua, né, aqui no 32, a tratar da questão do egoísmo e do orgulho, mas aqui ele vai mais agora para a questão da origem, né, da origem e no como destruir o egoísmo e o orgulho. Porque essa pergunta que ele faz, né, parece inato no coração do homem, né? Parece algo que é intrínseco à natureza humana. E é curioso porque, nota, quando a gente observa o ser humano, desde do momento que nasce, né, a gente vê que ele já tem esse, digamos, instinto egoísta desde o berço. Então ele dá aparência, esse comportamento dá aparência de ser algo inato, que faz parte da natureza do ser humano. E aí a gente vai ver as tentativas, né, tanto da religião quanto das doutrinas materialistas, que pensam diferente da proposta espírita, as tentativas que elas fazem de tentar explicar isso. Porque isso é um fato. Então, basta ver que o ser humano ele de uma certa maneira, egoísta, intrinsecamente, a ponto de quanto mais a conservação dele é ameaçada, mais violento ele fica. Por isso que a gente vê a humanidade aí, quanto mais a vida material é ameaçada ou escassos os recursos, mais violenta fica a sociedade e mais a sociedade faz guerra. Então, nota, isso parece estar intrínseco na natureza humana. Só que o Espiritismo vai mostrar que sim, isso faz parte, está inato no homem. Mas o Espiritismo vai dar uma explicação do porquê assim. Porque para a teoria espírita, como o Eric e o José colocaram, o ser humano é assim realmente desde o berço, mas porque ele é um espírito que já viveu outras encarnações, que desenvolveu em outras encarnações esses vícios. Não é que ele foi criado assim por Deus, ou que ele herdou de alguém esses vícios morais. É porque ele já viveu, ele já é um espírito velho, antigo, então a gente criou no decorrer das nossas encarnações esse vício, a ponto que hoje a gente está no corpo com esse vício à flor da pele, e toda vez que o contexto é desfavorável, esse vício ele aflora, e a gente se entrega para ele, e por isso a violência, as guerras, o modo como a sociedade é. Então, o Espiritismo é o único, como ele tem uma teoria que mostra que a gente não é o corpo, ele consegue explicar que isso
realmente vem com a alma. Mas a alma nem sempre foi assim. A gente criou esse vício. E a gente está encarnado entre nós viciados no egoísmo, estamos encarnados entre os egoístas, justamente porque como a gente vai se machucando entre nós, né? A gente vai aflorando o nosso egoísmo e nos atacando, nos causando mal, até que a gente canse de tanto causar sofrimento e resolva combater esse egoísmo. Percebe? Então, uma explicação que só o Espiritismo pode dar, porque ele tem uma teoria da alma, da anterioridade da alma, uma teoria do progresso, de como a alma surgiu, se desenvolveu, e o destino dela. Agora, quando a gente pega, por exemplo, as doutrinas religiosas, elas têm um problemão para explicar, por isso que elas recorrem ao pecado original no sentido tradicional. Ela vai explicar, olha, esse mal inato da alma humana é porque ela herdou do pecado de Adão e Eva. Mas notem que a gente tem algo muito mais perigoso que surgiu com as teorias materialistas. Porque as teorias materialistas vão dizer assim, olha, o ser humano ele é egoísta por natureza porque ele é um animal. Só que ele é um animal mais evoluído, mas ele é um animal. Ele é um animal dotado de razão. Então ele consegue fazer coisas que outros animais não fazem. Mas ele é um animal. Então, isso está na natureza. Para as doutrinas materialistas, isso está na natureza do ser humano. É inato e não tem como isso mudar. O que vai tentar fazer as propostas materialistas? A gente tem que criar uma espécie. A gente cria leis, que são as leis da nossa sociedade, em que a gente tenta frear ao máximo esses instintos animais, esses instintos egoístas. Então, por isso que a gente tem as leis. A gente tem um código aí na sociedade em que a gente é obrigado a frear certos impulsos nossos, certas tendências nossas, porque senão a gente sofre as consequências. A gente é preso. Em alguns países a gente pode ser morto se tiver pena de morte. A gente tem pessoas, né, por exemplo, a gente tem entidades aí do Estado que nos vigiam e, se precisar, agem com violência para nos coibir. Então, é o máximo que as doutrinas materialistas vão conseguir fazer. Olha, vamos propor uma espécie de ética social que é para a gente não se matar. Mas a vida é isso. A natureza do ser humano é essa. Quando a gente pega as próprias psicologias materialistas, elas vão colocar justamente isso. Olha, determinadas emoções, impulsos, elas fazem parte da natureza animal do ser humano. Então, eles nem falam em modificar, combater, praticar as virtudes. Aliás, para o materialismo não há nem, num certo sentido, não há nem moral, não há ética. Não há livre-arbítrio, porque tudo é resultado do quê? É uma evolução do cérebro, o cérebro que comanda os nossos desejos, a nossa vontade. Então, as doutrinas materialistas, elas fizeram algo muito perigoso. Elas eliminaram, inclusive, a vontade. No sentido moral, como o Espiritismo coloca. O Espiritismo coloca uma alma encarnada num corpo, mas ela não é esse corpo, e ela pode controlar suas paixões, deve controlar suas paixões, deve controlar os seus instintos animais que vêm do corpo, porque ele é um espírito que vai deixar logo esse corpo. Então há um combate, há uma luta do espírito com aquilo que o corpo provoca, ele tem que domar isso. Agora, se eu digo que eu sou só o corpo, eu não tenho que domar, eu domo até um certo ponto para poder viver em sociedade, ou por medo de ser punido pela lei, mas eu sou isso para essas doutrinas. Então, por isso que hoje, por exemplo, todas as nossas ações, para muitas teorias materialistas, todas as nossas ações são o quê? Elas são resultado do cérebro, elas são resultados de um comportamento que a gente acaba desenvolvendo na relação com o outro. Para muitas teorias, até mesmo no período já antes de nascer, quando a gente está na barriga, na nossa mãe, isso tudo cria o nosso comportamento e eles já colocam todas as nossas ações, os nossos conflitos,
como algum distúrbio psicológico ou neurológico. Veja, não há uma fala de que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho vontade, em que eu posso, com a minha vontade, combater as tendências que eu tenho. Então a gente eliminou todo esse discurso e hoje o ser humano ele é assim e pronto, não tem muito o que fazer, ele tem que, de uma certa maneira, tentar amenizar isso, mas só a título de convivência social, e uma tentativa de tentar controlar todos esses conflitos com química, com remédio. Então a gente criou um outro discurso, um discurso muito perigoso, e as pessoas, o ser humano em geral, como ele é materialista, num certo sentido, as pessoas já pegaram essas doutrinas e já incorporaram essas ditas verdades materialistas para justificar tudo. Basta que a gente veja hoje o discurso, quando a gente vê o discurso hoje das pessoas, elas têm um discurso de desculpa para tudo. Em todos os contextos, elas são vítimas. Ou elas são vítimas de algum trauma, ou elas são vítimas de alguma coisa do cérebro, ou elas são vítimas de alguma coisa social. Todo mundo é vítima, ninguém é responsável. Ninguém tem que lutar contra o próprio instinto, paixões do corpo, controlar elas, combater. A gente eliminou esse discurso. E é assim, basta ver hoje qualquer discussão que a gente tem aí na sociedade materialista é essa. Todo mundo é coitado ou vítima, ou de si mesmo, ou do meio em que está inserido. Ninguém tem um eu, uma alma responsável que criou os conflitos interiores e que escolheu reencarnar nesse meio e nessas dificuldades para combater esses vícios. Nota que se abandonou o discurso. A gente não tem, porque para a doutrina materialista não tem o que combater. A vida é isso, o ser humano é isso. Então, nota o perigo que a gente está se encaminhando e a gente já vê essa sociedade. Hoje a gente não consegue resolver nada na sociedade, porque todo mundo já tem a desculpa pronta. Não, olha, eu sou assim, José e Ed, porque o meu cérebro, os meus neurônios, o meio em que eu nasci, eu sou assim. Percebe? As pessoas já incorporaram, porque é também próprio do egoísmo, é uma desculpa, né? A gente se entrega para as paixões do corpo, usando a desculpa, não, eu sou assim porque realmente é consequência aí da sociedade ou daquilo que o meu corpo é. E aí ninguém mais se esforça, que a noção básica de virtude é essa, é esforço, é uma força que eu faço para fazer o correto em detrimento daquilo que eu estou desejando fazer. Então, as pessoas acharam uma maneira de desculpar a sua imoralidade. Né? Porque a gente se entrega. Não que todas essas questões que a gente colocou, do corpo, da sociedade, não nos influenciem. É óbvio que nos influencia. O espiritismo não é ingênuo, ele vai tratar disso também nos estudos. Mas o problema é que a gente abandonou a ideia de que a gente escolheu estar nesse meio para combater isso em nós. E claro que combater de uma maneira racional, saudável, cada um dentro dos seus limites, mas com essa preocupação interior de se melhorar. Mas hoje não, hoje a gente se entrega porque a desculpa está dada pelo materialismo. Então, nota o perigo que a sociedade materialista criou, e é por isso que a gente está vendo o mundo do jeito que está. Ninguém fala mais em se melhorar no sentido ético-moral. Porque as pessoas já têm a desculpa. Eu sou assim porque eu sou uma vítima. Então, se eu sou uma vítima, eu não tenho que combater nada. Eu tenho que, na verdade, eu até... imagina, eu não criei nada. Eu não sou assim porque eu quero. E para o espiritismo, eu tenho uma noção de responsabilidade muito maior, né? Talvez por isso até que o espiritismo foi deixado de lado, né? Por isso que o ser humano escolheu o materialismo, em certo sentido, porque o espiritismo, como esse último apelo, como ele coloca aqui, ele deixa muito claro aquilo que é nossa responsabilidade.
que a gente vai responder e já está respondendo. Então, às vezes, é por isso que muitas pessoas abandonaram Kardec, porque ele coloca de uma maneira muito clara a sua responsabilidade. E aí eu tenho outras teorias dizendo que não, eu não tenho responsabilidade, eu sou uma vítima do acaso, do cérebro, da sociedade. Então, é muito mais cômodo para a alma ir por esse outro caminho. Só que todo mundo vai desencarnar, né? E vai continuar vivendo. E aí a gente vai ver que aquelas desculpas que a gente deu durante a vida do corpo não eram verdadeiras, eram só desculpas para a gente poder gozar da matéria sem culpa. Então, nota, essa discussão moral espírita é muito mais grave do que às vezes as pessoas pensam, né? Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Michel está dizendo. É muito curioso, né, que a gente vai lendo a obra de Kardec e vendo algumas coisas que ocorriam lá no século XIX e que quando a gente olha a sociedade atual, o cenário mudou muito, né? E aí a gente passa a não enxergar algumas coisas que Kardec coloca na obra. Não falo dos princípios fundamentais do Espiritismo, né? Falam das consequências, principalmente da maneira como as pessoas, os indivíduos lidavam com o Espiritismo na época e como se lida hoje, né? Eu estou dizendo isso porque, recentemente, lendo um texto no nosso grupo particular de estudo, Kardec fala de um materialista que leu o Livro dos Espíritos e se tornou adepto rapidamente. E ele cita mais de um caso desse, né, na Revista Espírita de 1858. Eu fico pensando, puxa vida, eu hoje, nessa existência atual de espírita, eu nunca vi um caso desse, né? O materialista que tenha lido o Livro dos Espíritos e tenha se tornado adepto. Eu vi, na verdade, o contrário. Eu vi espíritas que se tornaram ateus materialistas. Então a gente vai vendo como o cenário mudou, né? Por que eu estou dizendo isso? Assim como o Michel comentou, a gente vê algumas pessoas hoje que estão completamente apartadas de uma discussão moral deste tipo aqui, das paixões, do esforço, do mérito pessoal, que passa, infelizmente, né, o que a gente identifica, passa a não fazer nenhum sentido isso. É como o Michel disse, por que eu vou me preocupar em fazer esforço, eliminar as paixões, os vícios? Faz nenhum sentido. Para o materialismo, pelo contrário, o materialismo até vai se utilizar de algumas dessas paixões com objetivos políticos. A gente vê alguns teóricos aí nas ciências humanas dizendo da importância da inveja, da importância da raiva na política. Claro, tem uma importância para o mal, né? Obviamente. Só causa desgraça para a vida humana isso. Nesse sentido é importante. Mas que as pessoas devem se organizar em torno da raiva para obter objetivos políticos, isso é muito estranho ao espiritismo e por vezes é defendido hoje. Então a gente vê como para algumas pessoas essa discussão aqui, como o Michel comentou, né, das paixões, do controle, etc., passa a não fazer sentido. As pessoas param numa discussão ética, moral, do que se discute hoje nas pautas atuais e do cumprimento estrito da lei. Se a pessoa puder descumprir a lei, que não vai ter nenhum grande impacto também, ela descumpre sem nenhum problema. Ela não descumpre a lei naquilo que é mais grave, que é aquilo que repugna mesmo, que choca ao bom senso, né? E naquilo que vai prejudicar ela muito, pela possibilidade de estar sob a sanção da lei, né? Mas de resto, essa coisa da alma se esforçar para domar suas más inclinações, etc., realmente é muito estranho a algumas pessoas isso, e a gente vê o contrário, infelizmente, né? Às vezes o incentivo. Não, você é assim mesmo, isso faz parte, o ser humano é assim. Reconheça que você é assim. A gente vê esse discurso em alguns lugares. Você deve reconhecer e aceitar que você é assim. Às vezes,
não entendam mal, não estou falando de forma absoluta, mas às vezes o discurso da autoaceitação que tem hoje em dia, eu acho que é completamente prejudicial. Eu não posso me aceitar do jeito que eu sou do ponto de vista espírita. Eu tenho que lutar contra o que eu sou. Claro, a parte do que há de mal em mim, né? Eu tenho que lutar contra, não me aceitar. Aceitando, a gente vai passando e a sociedade não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Então, mas o Espiritismo está aqui para tentar dar uma luz para a gente. Essa luz que não é nova, mas que brilha mais forte, né? Para a gente seguir firme. Porque isso, nós espíritas precisamos nos atentar às vezes. O mundo pode dizer o contrário, mas a verdade precisa ser defendida, ponto. As pessoas podem discordar, podem dizer que não é assim, mas ou um princípio ele é verdadeiro ou não é. Se ele é verdadeiro e se ele é importante, ele deve ser defendido, ponto. E a gente deve acreditar nisso e seguir em frente. Exato. Tem aqui uma pergunta. A Lígia, ela pergunta, né, por que o último apelo, né? Porque ele cita ali que o Espiritismo seria o último, né? Eu já falei um pouco disso. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu tô rindo porque eu tava esperando para ver se alguém ia perguntar isso. Então eu tava esperando, e eu até ia brincar, e a Lígia leu meu pensamento de longe, eu não sei que local que ela é, mas isso é uma coisa bem interessante, tá? Tanto para a Lígia quanto para quem está nos vendo. Eu lembro de dois momentos em que tem mais, mas eu estou dizendo agora de momento, eu lembro de dois momentos em que Kardec e os espíritos falam isso, sobre o espiritismo ser o último apelo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, lá do Cristo Consolador, o Espírito de verdade, Jesus, vai falar que o Espiritismo é o supremo apelo, que é a mesma ideia, né? Ou seja, supremo, não há nada acima, né? Como ele coloca aqui, último apelo. E eu tenho, só para tentar também contextualizar para as pessoas como é que funcionam, por exemplo, como é que eu estudo, tá? Eu, todo dia eu leio um artigo da Revista Espírita, né? Então, como eu já li mais de uma vez, às 12, nessa releitura que eu estou fazendo agora, eu vou lendo e vou anotando várias coisas para ir encaixando com outras partes, né? Então, esse é um dos assuntos que eu vou prestando atenção e vou colocando. Então, por isso que o que eu estou dizendo aqui agora é fruto desses recortes que eu vou fazendo, e um dia eu reúno aqui e procuro, né, tentar fazer um vídeo, uma coisa para apresentar uma espécie de conclusão daquela somatório de recortes, né, que eu fui fazendo. Mas esse assunto é curioso para a gente pensar o seguinte, deixa eu tentar achar as palavras para a gente refletir sobre isso. O que poderia vir depois do Espiritismo? Vamos tentar começar a pensar essa questão. O que poderia vir depois do Espiritismo, que o Espiritismo já não tenha dado? Porque nota, a própria ideia, né, quando Kardec vai falar sobre o Consolador, ele comenta aquela parte que Jesus diz na passagem, né, que o Consolador ficaria eternamente conosco. E aí Kardec vai comentar sobre isso, né, que não poderia ser uma pessoa, porque uma pessoa, ela é temporária no corpo, né, e não tem como alguém ficar eternamente com a gente. E aí ele vai falar sobre a questão do conhecimento. Mas veja bem, os grandes princípios, o que a gente está vendo aqui? Os grandes princípios, as grandes verdades que a humanidade podia saber, já eram tratadas até mesmo antes do Cristo. Quando a gente pega, por exemplo, a gente viu Moisés, mas Kardec também vai falar lá de Sócrates, Platão, a gente tem os outros filósofos, a gente tem as religiões falando sobre esse conjunto, né, de doutrinas falando no decorrer de toda a história.
que a gente é uma alma, que a gente é imortal, que a gente reencarna, que a gente está aqui para expiar as nossas faltas, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa praticar. Veja que isso tudo já estava. Agora, o Espiritismo vem e confirma tudo isso através de uma ciência. Ou seja, agora eu tenho uma comprovação não só racional, como era antes com as filosofias, através do uso da razão, mas também uma comprovação com os fatos. Ou seja, nós conversamos com os espíritos que desencarnaram, nós conversamos com espíritos que já evoluíram, e um deles que a gente dialogou é um puro, que já nos trouxe os grandes princípios. E tudo isso através não só da razão, ou seja, a racionalidade do espiritismo, ela é muito bem feita, tanto que o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, a gente já está passando o horário, deixa eu só resumir e também deixar o Eric e o José falar. Mas basta que a gente pense o seguinte: quanto tudo aquilo que veio pós-Kardec, não trouxe nada de novo, né? O Espiritismo, enquanto ciência, já trouxe os grandes princípios. Agora a gente já tem os fundamentos, né? Então, eu acho que talvez seja importante, já que a gente está aqui no finalzinho do estudo, como essa pergunta da Lígia é muito importante, eu posso trazer na quarta que vem e já iniciar falando sobre isso, tá? Mas a primeira coisa que eu diria para a gente pensar é o que poderia vir a mais ou depois do Espiritismo. Essa é uma pergunta. A gente tenta fazer um exercício do que poderia vir a mais. É claro que a teoria espírita ela pode se desenvolver. Mas ela se desenvolve a partir daquilo que já foi dado. Né? E à medida que os anos estão passando, a gente está vendo que quem tentou fazer alguma coisa a mais não conseguiu. E aqueles que criticam o Espiritismo, é isso que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Aqueles que combatem o Espiritismo até hoje, é curioso, eles sempre combatem, Kardec já dizia isso na época dele, até hoje eu não encontrei nenhum crítico, ele dizia, né, que tenha respondido a algo melhor que o Espiritismo. Então sempre, até hoje, quando alguém vai combater o Espiritismo, ou a pessoa fala algo que o Espiritismo não diz, então ela chama de Espiritismo algo que o Espiritismo não é, ou ela diz coisas que o Espiritismo já respondeu, e não surge nenhuma teoria que dê uma explicação melhor que a teoria espírita. Para esse ramo de conhecimento que a gente está tratando aqui, né? Não tem nada que tenha surgido. É curioso, a gente estava vendo até, a gente conversa muito, né? No nosso grupo, a gente pegou agora um vídeo de um rapaz aí que tenta combater o espiritismo. Aí a gente vai ver o que ele fala é de uma pobreza de argumentação, e é um doutor falando, ele se coloca como alguém de ciência, da academia, um doutor, alguém da filosofia, e quando ele vai falar sobre as críticas que ele tem ao espiritismo, é risível. Porque ele vai falando um monte de coisa, a gente vê que ele não estudou o espiritismo. Então esse é um primeiro caminho. Né? Eu acho que é pensar o que poderia vir depois do espiritismo, né? Aí veio, por exemplo, a quarta revelação com Rustem. Aí a gente vai ler a quarta revelação, cheia de contradições, cheia de problemas na sua teoria. Então parece que realmente não tem. O que a gente precisa agora é estudar e aplicar. Esse sim é um problema, porque o espiritismo ele foi escondido pelo movimento espírita e a doutrina materialista ocupou o espaço. Tanto é que o que a gente tem hoje de novo são as doutrinas materialistas. Elas tomaram conta, né? Mas elas não enfrentaram o espiritismo, porque o espiritismo foi deixado de lado. Agora, quando a gente tem as propostas materialistas tentando enfrentar o espiritismo, ela não consegue. Porque ela cria vários problemas. Se ela tentar negar, por exemplo, o espiritismo como ciência, como o materialismo ele tenta se basear nas ciências, nas outras ciências, ela acaba caindo em contradição.
Porque se eu ataco a cientificidade do espiritismo, eu acabo atacando a cientificidade de qualquer ciência. Então, eles têm um problemão para enfrentar. O que acontece hoje é que, repito, ou a pessoa desconhece o espiritismo de Kardec, e aí é fácil. Criticar o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, é fácil. Agora, pegar os argumentos kardecianos, então ou a pessoa não conhece, ou ela mente ao enfrentar o espiritismo, dizendo aquilo que o espiritismo não diz. Então, me parece que isso está muito ligado a isso que ele diz aqui, né? Não sei qual é a opinião do Zé, do Eric, se eles têm mais algum texto que eu não lembro agora sobre isso. Não, só falar, o exemplo que você deu é muito bom, né, da quarta revelação, né, do Steng, revelação da revelação. Realmente não, você vê que não trouxe nada, né, e o próprio Jesus diz que o Consolador iria ficar eternamente conosco, né, então não vai ter uma quarta, não precisa, né. Desenvolvimento pode vir, vai vir da terceira mesmo, e a gente vê pelo que veio depois, né, não veio... Ou veio coisas que Kardec já disse, ou veio absurdos. Não tem... Agora é só estudar mesmo as 22 obras fundamentais. Ô, Michel, só para explicar, hein? Lígia Toledo é minha mãe. Ela está acompanhando o estudo aqui atrás da câmera. Aí ela cochichou para mim assim, por que o último apelo? Eu falei, pergunta aí que vai ser bom para a gente discutir. Mas eu acho que eu concordo com vocês. A gente precisa... Estava comentando recentemente, né? Nós precisamos redescobrir o espiritismo, né? Ou refundar o espiritismo em novas velhas bases, né? Novas para o movimento espírita, que Kardec é um desconhecido, mas velhas porque já está aí há 160 anos, desde o século XIX. Mas é isso, eu vou me despedindo também. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora no nosso estudo. Vamos seguir adiante aí nas próximas semanas. Continuem com a gente, mandando perguntas, comentários, que é sempre muito, muito bom. Obrigado, Michel, Eric, pela companhia mais uma vez. E a gente segue nos estudos. Boa noite a todos, um abraço. Eu também quero me despedir. Eu quero futuramente abordar mais essa questão do último apelo. Eu prometo que um dia... E eu sempre esqueço que é a tua mãe, né? Eu estou quase criando uma nova encarnação de expiação só com a tua mãe, porque é sempre assim. Lá no Instagram ela me adiciona, eu não vejo que é ela. Agora ela faz a pergunta e eu esqueço também. Ela vai ter que me perdoar, mas agora eu acho que na segunda vez eu não esqueço mais. Mas é uma questão bem interessante essa. E me parece que tanto é que tudo que está vindo depois de Kardec não está conseguindo superar, né? Então, tudo dá a entender. Mas vamos tratar mais, eu quero dar mais uma pesquisada em algum momento sobre isso, para tratar disso. Mas eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer o José, o Eric, mais uma vez um estudo que me agrada muito, é muito bom para mim estar aqui. Desejar a todos que continuem participando, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, e também procurem ler os assuntos, as referências que a gente dá, isso ajuda muito até para a gente explicar, porque às vezes a gente precisa de textos auxiliares para explicar e não dá tempo, né? E a gente vai sempre tentando trazer mais textos para ajudar a melhorar e aprofundar mais. Então, muito obrigado a todos, bons estudos e até quarta que vem. Então é isso. O Alex perguntou que se a gente tem mais estudos. A gente tem alguns esporádicos, né? Igual a gente fez do Nosso Lar 2, do filme, mas semanal, assim, só esse por enquanto. Então, pessoal, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.